Eu estou com áudio. Estamos todos aí, professor? Vamos lá. Muito boa tarde a todos. É um grande prazer recebê-los aqui em nome do Global Institute for Peace and Conflict Resolution da Universidade de São Paulo, Instituto Global para Estudos sobre a Paz e Resolução de Conflitos. Hoje nós damos início a uma iniciativa que trata sobre liderança feminina rumo à paz e resolução de conflitos. E temos aqui a presença do nosso coordenador geral, professor José Roberto Cardoso, da Faculdade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a nossa grande professora Maria Cecília Loschiavo, coordenadora, conselheira do Instituto, e uma forma maravilhosa de começar o dia de hoje é ter duas pessoas incríveis, duas lideranças femininas inquestionáveis, a professora Maristela Basso e a doutora Gabriela Mansur. Gostaria, antes de apresentar a professora Maristela Basso e a doutora Gabriela Mansur, dar uma palavrinha à nossa representante conselheira, professora Maria Cecília Loschiavo. Gerson, posso sugerir que vocês comecem a gravar, porque não está sendo gravado ainda, e seria muito bom a gente poder ter isso gravado antes delas começarem a falar. Fábio Henrique, poderia, por gentileza, começar a gravar? Pronto, estamos gravando. Obrigado. Professora Maria Cecília. Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco. É uma imensa honra estar iniciando os trabalhos nessas posts de live do Instituto Global para Estudos sobre a Paz da Universidade de São Paulo, na companhia do querido professor José Roberto Cardoso, colega, também professor titular, que coordena o nosso instituto, de todas vocês que estão conosco, e do queridíssimo Gerson Damiani, incansável, né, que nos dá as mãos na construção desta grande plataforma, né, que nos faz encontrar para a promoção da paz. Que maravilha estarmos juntos, Gerson, neste momento, com a promotora de justiça do Estado de São Paulo, do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, a doutora Gabriela Mansur. Muito obrigada, doutora Gabriela. Eu não vou ler o seu extenso currículo, super gabaritada, formada pelo Mackenzie, com permanência na Universidade de Roma. Enfim, que maravilha poder compartilhar neste momento, num debate sobre gênero e paz, né, poder contar com a sua expertise e, certamente, com o seu amor pelo tema e pela sua atuação, né, como militante deste tema, né, das questões de gênero e paz. Muito obrigada, doutora Gabriela Mansur, e querida professora e colega Maristela Basso, que é advogada, que é nossa colega na Faculdade de Arquitetura, na Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo, nos honrando, né, com a sua posição como servidora pública também lá no governo do Estado de São Paulo. Maravilha darmos início a este grande desafio do Instituto Global para os Estudos sobre a Paz, e é uma honra para mim, eu que venho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da nossa Universidade de São Paulo, me associo a vocês no debate sobre a paz, na reflexão
sobre os caminhos para a construção da paz neste momento tão delicado, no qual a presença feminina tem um protagonismo absolutamente especial, né? À medida que todos nós, neste momento, estamos ficando em casa, nós também pensamos a casa como o lugar do repouso e da paz. Gerson, muito obrigada pela oportunidade de participar deste nosso grande empreendimento. Eu vou agradecer mais uma vez a cada uma de vocês, a cada um de vocês que está conosco, e também a equipe técnica que está possibilitando a realização desta live. Eu deixo uma beijoca carinhosa para todos vocês e estamos juntos. Muito obrigada, doutora Gabriela, muito obrigada, doutora Maristela, e muito bem-vindas. Um beijo para todas vocês. Professora Maria Cecília, sempre um prazer ouvir as suas palavras que saem do coração. Essa iniciativa, como a senhora bem disse, é uma iniciativa em cooperação com a Associação Paulista do Ministério Público, com a Universidade de São Paulo, com a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP Mulheres, ONU Mulheres. Hoje é o primeiro dia, espero que essa seja uma série que dure por muito tempo, todas as quartas-feiras. Semana que vem teremos a senadora Beatriz Paredes, e moderado por Denise Damiani. E como a senhora, professora Maria Cecília, já fez uma breve apresentação desse currículo tão extenso, belo e admirável das doutoras Gabriela Mansur e Maristela Basso, passo agora a palavra à nossa moderadora de hoje, doutora Gabriela Mansur. Bom dia a todas as pessoas presentes, aí virtualmente presentes, é um prazer estar aqui. Quero agradecer. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Estamos ouvindo. Pode falar, Gabriela, estão ouvindo bem. Porque Opa, agora interrompeu. A Gabriela deve ficar. Não está aparecendo aqui na tela. Vê se não fechou. Enquanto a doutora Gabriela não volta, eu vou mencionando aos senhores e às senhoras que nós temos agora uma agenda já programada para o próximo mês, e nós aceitamos as recomendações de sugestões de pessoas que possam colaborar no futuro, e também chamem mais pessoas para participar dessa iniciativa. Essa iniciativa tem a intenção, como o GLIP, né, o nosso núcleo, é o núcleo de apoio à cultura e à extensão. A nossa intenção é atingir a sociedade. Enquanto a doutora Gabriela não retorna, se me permitir, professora Maristela, poderia dar início à sua fala? Claro, claro. Muito obrigada, professor Gerson, e os demais colegas queridos que estão aí, os que eu conheço, os que eu não conheço, estou conhecendo agora. Muito obrigada por essa oitiva, né, por essa audição. Agradeço sobremaneira a Gabriela, que vai dividir comigo esse tempo de hoje. Desde já levo a todos o meu abraço carinhoso. E gostaria só de fazer uma observação, professor Gerson, que no meu currículo, que o senhor disse que é tão bacana, a coisa mais bacana que tem é eu ser sua amiga. Ser sua amiga é o ponto máximo do meu currículo, de tal sorte que estar aqui nessa conversa com você e os nossos amigos todos é, de fato, um privilégio. Bem, é um privilégio bastante difícil, porque eu, como próximo ao professor Gerson e aos demais colegas da USP, que, de uma certa forma, idealizamos o Centro de Paz, Gênero e Paz,
eu mais ou menos sei o que se passa, sobretudo na cabeça do professor Gerson, que é o nosso grande coordenador. Então, quando ele me pede para abrir esses debates, começar os debates que serão todas as quartas-feiras, essas lives, e me pede para falar sobre consenso, ele me dá uma tarefa bem difícil, porque nesse primeiro dia eu vou tratar de um assunto que é o consenso, mas trazendo para dentro do tema consenso as diretrizes fundamentais do nosso centro, que é gênero e paz. Então, o tema consenso, que eu vou procurar com a Gabriela trazer para a discussão, trazer para a reflexão hoje, ele vai vir permeado de duas perspectivas, quer dizer, o consenso na perspectiva da paz, né? E o consenso na perspectiva do gênero, ou seja, o consenso enquanto não discriminação, enquanto não preconceito. Então, de uma certa forma, toda a minha, digamos, exposição aqui, muito singela, muito humilde, ela vai estar, evidentemente, focada ao tema do consenso, mas sempre tendo presente os alicerces fundamentais do nosso centro, que é o tema da paz, de que paz é essa que nós estamos falando, e gênero, né? O tema da igualdade e dos valores principais da família humana. E isso, portanto, é só uma avant-première, né, um aperitivo do que eu e a Gabriela vamos tentar conversar aqui essa manhã com todos, deixando claro que temas outros relacionados à paz e relacionados a gênero vão aparecendo agora consecutivamente nas demais quartas-feiras. Digamos que nós estamos aqui fazendo uma abertura, partindo do tema consenso, que vamos ver que é um tema fundamental para a paz e fundamental para as questões de gênero, e depois cada uma dessas questões, ao cabo do tempo, vai sendo tratada por todas as pessoas que vão aparecer aqui para conversar nas quartas-feiras. Portanto, uma conversa amistosa, que não é nenhuma aula, nenhuma conferência, mas, digamos, é uma troca amistosa de reflexões, de opiniões, de ideias, de concepções, para que a gente possa desenvolver a partir delas e até mesmo chegar mais longe. Então, eu vou fazer a segunda introdução, fiz uma introdução assim de temas genéricos que vinculam a questão do dissenso, do consenso, o dissenso aqui já foi um alto falho, a questão do consenso relacionado à paz e a gênero, fiz essa pequena introdução. Agora vou fazer uma outra introdução, que é o tema do consenso hoje, como é que ele se comporta hoje, tanto na perspectiva internacional, na perspectiva regional e depois na perspectiva nacional do Brasil, aí nacional, sociedade brasileira, e nacional, a nossa família, os nossos amigos, a nossa comunidade, e então saio de ação para deixar a Gabriela, que vai falar de forma mais concreta dessas questões aqui no âmbito interno e de como ela está vendo e quais são as iniciativas que ela tem empreendido com outras colegas e sozinha na defesa da paz e da proteção das questões de gênero. Então, vamos desenvolver os trabalhos mais ou menos assim, vou fazer essa grande panorâmica, que é uma introdução, para chegarmos depois aqui no campo brasileiro, na nossa família, nos nossos casos concretos, ou, como eu diria, na vida de Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. Eu faço digamos, esse grande avant-première, essa grande introdução. Bom, o tema, portanto, do consenso, como eu já disse, vem ligado fundamentalmente à perspectiva da paz, quais são as dificuldades que a paz enfrenta hoje, se é que ela enfrenta alguma dificuldade, e na perspectiva do não preconceito, da não discriminação. Eu tenho pensado muito no tema consenso sob a perspectiva do dissenso, né? Porque é muito mais fácil hoje nós falarmos que não estamos de acordo, que não gostamos de tal coisa, que não somos tal pessoa, que não vestimos tal vestimenta, do que falarmos do consenso, do que nos une, do que nos aproxima. Isso na perspectiva internacional, vamos ver lá das relações entre os Estados, mas também nas nossas relações aqui próximas. Então, eu tenho pensado, quando o professor Gerson me propôs falar
Opa, temos aí uma Bom, entrou uma voz, mas vou seguir. Mas, a qualquer momento, por favor, podem me interromper, porque aqui é uma live bastante democrática e nós podemos conversar mais do que ficarmos, eu e aqui, e Gabriela, monologando. Então, todos os colegas são bem-vindos. Então, como eu dizia, quando eu penso no tema consenso, para falar aqui essa manhã, antes de definir consenso, de entender melhor o consenso no século XXI, me vem o tema do dissenso, quer dizer, as reverberações do dissenso. Nós estamos hoje muito mais impregnados por reverberações que dão conta do que não estamos de acordo, do que não gostamos, do que não queremos, do que nos aproxima e do que nos acolhe. E essas reverberações do dissenso, elas também trazem consigo uma constatação de que nós estamos na era do dissenso, né? Como nós podemos dizer que após a Segunda Guerra Mundial nós entramos numa era do consenso, né? Numa era em que a paz passou a ser muito privilegiada, a paz passou a ser buscada, e aí vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas nós podemos sim dizer que no pós-Segunda Guerra nós começamos a construção de um consenso. E o consenso era a pedra de toque, o consenso era o que nos chamava atenção, e nós trabalhávamos para esse consenso. O século XXI, entretanto, ele vem atrelado ao dissenso, né? O que nos diferencia. E esse dissenso tem uma relação muito íntima com a intolerância. Nós passamos a ser muito mais intolerantes. E essa era também da intolerância vem, se a gente pensar um pouco mais, atrelada ao que eu chamo a era da dessentimentalização, né? A era da retirada do afeto. Então, onde o afeto ficou piegas, o afeto ficou algo de menor importância e outros valores passaram a ser, digamos, admitidos. Essa desafetização, né? E não só estou falando aqui desafetização no caso do amor, o amor, mas o afeto no sentido psicanalítico, o afeto ódio, o afeto rancor, o afeto inveja, o afeto amor, o afeto caridade, quer dizer, todas as manifestações de afeto, elas também foram diminuídas, né? As pessoas não querem mais amar umas às outras, elas querem ter relações que sejam mais rápidas, mais fugazes. No âmbito da família, também as relações acabam sendo mais superficiais e não há tanto espaço para a discussão dos afetos, sejam eles lá quais forem. Então, essa era do dissenso, essa era da intolerância, essa era da desafetização, ela faz com que haja uma desvalorização daqueles princípios fundamentais da família humana, que são aqueles princípios que nos transformam numa única família, né? Que é a família humana, e não mais aquela família árabe, aquela família judaica, aquela família italiana, aquela família alemã, ou dentro do Brasil, aquela família da classe média, aquela família de classe baixa, aquela família dos emergentes, ou seja, nós ficamos separados e deixamos de ser uma única família com valores e princípios próprios. Digamos que os dois grandes sintomas dessa doença, que é a crise na valorização e na manutenção e na busca do que é de mais importante para a família enquanto humanidade, a gente pode ver na questão do preconceito e na questão da discriminação. Então, digamos que os sintomas mais graves dessa era que vivemos, do dissenso, da falta de tolerância, da desumanização, do enfraquecimento da família humana, que é que nos liga, nos vincula, nos humana e nos privilegia, os dois grandes sintomas são o preconceito e a discriminação, e aí nós entramos na questão de gênero. O que é o preconceito? Como é que nós podemos, de uma forma simples, definir o preconceito? E para poder tratá-lo, né, para poder ir à sua origem. O preconceito é uma ideia errada que se tem de alguma coisa. Então, uma ideia errada, mas que não se confunde com a ideia errada que eu tenho, por exemplo, eu estou aprendendo uma língua estrangeira, e aí o professor me pede para escrever uma pequena redação, eu ali erro em algumas palavras, ou ele me pede para ler, e eu leio com uma pronúncia incorreta. Bom, também há um erro aí, também há uma ideia errada sobre essa língua na qual eu estou tentando me expressar.
Contudo, esse erro é um erro corrigível, né? É um erro que está posto, mas que eu posso corrigir. O preconceito é um erro que eu não consigo corrigir. Eu não consigo corrigir porque ele persiste a cotação. Então, a ideia errada também pode ser, bom, um amigo me diz, Maristela, a Covid-19 não é uma doença infecciosa, e eu, então, passo a entender que a Covid-19 não é uma doença infecciosa, é uma ideia errada, bom, mas que eu posso corrigir ouvindo uma outra pessoa, fazendo uma outra leitura. O preconceito não se trata de uma ideia errada que eu possa corrigir. Ela resiste a qualquer mecanismo ou a qualquer explicação ou a qualquer fundamentação racional que pudesse me demover desse erro, tal qual acontece quando, no exemplo que eu dei de aprender uma língua estrangeira ou no exemplo que eu dei de um amigo, de um colega me passar uma informação errada. Já a discriminação é algo diferente. A gente costuma definir discriminação junto com preconceito. Olha, preconceito é algo até mais enraizado do que a discriminação, porque o preconceito vem de uma ideia errada e que eu não consigo vencer essa ideia com nenhum argumento lógico, nenhum argumento racional. A discriminação já é algo, digamos, que está menos entranhado no aparelho psíquico, está mais de forma superficial, que é quando eu faço diferenciação, quando eu diferencio alguém ou um grupo de pessoas de forma ilegítima, de forma injusta, né? Tanto que a discriminação é algo que a gente encontra a definição como uma diferenciação que vai de encontro a um princípio fundamental de justiça. Então, quando a gente injustamente diferencia alguém e diferencia de forma ilegítima, sem nenhuma justificativa. É um sentimento, digamos, é um sintoma mais superficial do que o próprio conceito, mas ambos devem ser combatidos, ambos devem ser tratados como sintomas de uma doença séria, que é essa patologia social universal que nós vivemos, da cultura do dissenso, da cultura do desafeto e da cultura da desumanização, né? Eu quero não só tirar o outro da face da terra, mas eu quero tirar a sua cultura, tirar a sua tradição, os seus costumes, o seu folclore também da face da terra. Bem, esse quadro inicial, dentro do qual eu tentei, talvez de uma forma um pouco pessimista, trazer quais são as reflexões que me vêm atrelada ao consenso. Então, a partir do consenso, eu abri uma janela e penetrei uma casa que me trouxe tantas informações, né? Informações que, nessa primeira perspectiva, são de cunho pessoal ou de um grupo ou de uma horda, né? Que são o preconceito e a discriminação. Então, parti de uma introdução para agora dizer, bom, com esses elementos, quer dizer, partindo do pressuposto que eu estou tomando aqui em consideração o consenso como na sua versão negativa, o dissenso, e o quanto o dissenso tem nos sido prejudicial, e o quanto nós cultivamos o dissenso nessa era do ressentimento, nessa era do enfraquecimento do afeto, do enfraquecimento do humano, enquanto uma família única, a humanidade como uma família única. Então, a partir desses ingredientes que estão aqui no nosso contexto privado, no nosso contexto doméstico, eu vou partir para uma análise de como essa questão do dissenso está no plano internacional e como nós identificamos o dissenso no plano internacional, depois no plano regional e, assim, chegar no plano nacional, quando, então, eu entrego à doutora Gabriela. Se nós tivermos, então, a oportunidade de fazer agora um sobrevoo e vamos lá na comunidade internacional, nós vamos que a comunidade internacional, aí a comunidade dos países, né, de tradição civilizada, eles estão caminhando no século XXI para enfatizar o que eles têm, os países, de diferente, do que eles têm de semelhantes. E essa comparação que eu faço do século XXI, recém, aí, já temos aí 20 anos dessa nova era,
o que isso é um retrocesso, o que esse comportamento tem sido nas relações entre os Estados, um retrocesso. Porque, quando termina a Segunda Guerra, nós inauguramos uma era do que nós chamamos a Era da Paz. Né? Por quê? Porque a Organização das Nações Unidas, a ONU, foi criada em 1945 como uma demonstração máxima da importância da paz entre as nações. Então, aí se cria uma organização internacional para dentro da qual os Estados de tradição civilizada, e nós estamos falando de 190 países, entraram para dentro da organização para lutar por duas causas fundamentais: a manutenção da paz e a manutenção da segurança. Então, paz e segurança internacionais. Então, toda o matiz, toda a tópica do século XX, pós-Segunda Guerra, é a paz. E a concepção de que, para lutar pela paz, nós precisamos cuidar das crianças, dos adolescentes, do comércio, dos países em desenvolvimento, do meio ambiente, da sustentabilidade, do comércio. Né? Enfim, aí nós vamos ver que passam a circundar a Organização das Nações Unidas várias outras organizações com finalidades de paz e segurança internacional. Então, paz cuida da educação, paz cuida do meio ambiente, paz cuida da guerra, paz cuida do setor militar, paz cuida do setor político. Então, todo o século XXI foi atrelado nessa perspectiva do encontro, do consenso. Tanto que é esse consenso que nós vamos ver nas organizações internacionais que são criadas a partir do século XX, no pós-Segunda Guerra, que é a era das organizações internacionais. Por que a gente diz que o século XX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, ele é o século das organizações internacionais? Porque são as organizações dos mais variados, com os mais variados objetivos e nos mais longínquos pontos do planeta, que começam a ser criadas por países vizinhos ou países mais distantes, que querem, em nome da paz, buscar o livre comércio, que querem, em nome da paz, buscar a união aduaneira, que querem, em nome da paz, criar um mercado comum. Então, esse pós-Segunda Guerra é extremamente importante para o direito internacional, que então passa a ser revigorado, vitaminado depois da Segunda Guerra, por essa consciência que os países passam a ter da não autossuficiência. Né? E a não autossuficiência, quando eu me considero não autossuficiente, eu posso olhar para o meu vizinho e ver no que nós podemos compartilhar. Né? Então, se o meu terreno é bom, eu planto grãos. Bom, se a terra dele é boa e o pasto é bom, ele cria gados, e assim nós trocamos esses produtos. Então, essa concepção da não autossuficiência é típica do pós-Segunda Guerra, e ela se reflete nessas inúmeras organizações internacionais que nós vamos ter, desde as organizações como a ONU, de fins gerais, até organizações outras de fins específicos, e até mesmo organizações não governamentais que se somam a essa estrutura internacional governamental, também como Cruz Vermelha, Oxfam, Médicos Sem Fronteira, quer dizer, outras organizações que se juntam sempre nessa perspectiva de onde há conflito, que eu leve a paz, né? Onde há dor, que eu possa levar a algo que amenize essa dor, que amenize esse sintoma. Então, esse século foi muito importante, o século XX, para a humanidade, porque nós ficamos mais tolerantes, e os meios de comunicação e os meios de transporte, esses meios nos aproximaram em torno dessa cidade humana, dessa concepção de humanidade que nós parece que estamos perdendo agora no século XXI. Então, nós podemos, e eu aqui tomo a liberdade de dizer que essa fase, digamos, do consenso, do destaque ao consenso, do destaque à não autossuficiência, necessidade de cooperação, necessidade de colaboração, necessidade de integração entre os povos, valoriza a humanidade. Essa fase, eu tomo a liberdade de dizer que vai até essa era, né? Ela vai até o fim do governo Obama. Então, ao final do governo Obama, nós conseguimos perceber que aí uma mudança, né? Não vou dizer de 180 graus, mas começamos a inclinar em 45 graus, 50, 60, até... Nós começamos a nos dirigir para uma outra era, que não sabemos exatamente qual será, mas que eu venho já como um prelúdio
como um prenúncio, dizendo que será, ou que poderá ser a era do dissenso, a era da intolerância, a era da desumanização. Por que ter o fim do governo Obama? Porque vamos lembrar que o Obama foi quem, com grande esforço, conseguiu a paz, né, um acordo de convivência pacífica com o Irã, que era bastante desejado e não tínhamos conseguido, os Estados Unidos não tinham conseguido há muito tempo. E também, vamos lembrar o quanto ele saía pelo mundo fazendo discursos absolutamente fraternos, e ele falava na França, ele falava na Alemanha, onde quer que ele fosse, ele levava essa visão da humanidade, essa visão do homem como consenso, do homem como tolerância, né? do homem como dores que nós só vamos aplacar quando estivermos uns com os outros, né? Então, quando Obama deixa o governo, e nós vamos ter aí o início de uma nova administração americana, que é o berço da democracia, né? Então, quando a gente fala de democracia, bom, é inevitável a gente falar, como Alexis de Tocqueville, democracia na América. Nós começamos a ver que na América nos sai um sinal de intolerância, nos sai um sinal de preconceito, nos sai um sinal de discriminação, quando assume um chefe de Estado que é, digamos, ele tem a figura e a expressão corporal, ele não precisa sequer usar a linguagem, mas ele tem a expressão corporal da intolerância, né? Da diferença, você é mulher, você é diferente de mim, veja como a minha esposa não fala, veja como ela dá um passo atrás, veja como ela se comporta, veja como ela é triste. Então, ela está atrás. Alguns filhos eu coloco na linha de frente, desde que eles estejam atrelados ao meu plano de vida, à minha política. Então, nós começamos a ver que, no campo pessoal, esse chefe de Estado ele é detentor de muitas poucas virtudes, né? Virtudes na perspectiva humana, virtudes na perspectiva do nosso desenvolvimento humano, e essas não virtudes pessoais, familiares, relacionais, elas vão ser transpostas para a sociedade americana, e daí da sociedade americana para o mundo. Então, ele inaugura, o Trump, uma nova era, uma era que pode se repetir com a sua eleição, onde ele vai de encontro ao Acordo de Paris, ele vai de encontro à grande conquista que havia sido esse acordo com o Irã, ou seja, ele vai paulatinamente desmontando passos importantes e pontes que haviam sido construídas entre as nações, e não só construídas por Obama, mas outras tantas solidificadas. Vamos lembrar aí que secretária de Estado Hillary Clinton, durante a sua passagem pela Secretaria de Estado a Secretaria Americana, ela fez um grandíssimo trabalho que ficou invisível no plano internacional, né? Naquele livro da Hillary Clinton, Memórias, mas que não são memórias dela pessoais, mas são memórias dela enquanto secretária de Estado, a gente vê o quanto se trabalhou, quanto os americanos trabalharam, Obama e ela especificamente na secretaria, na consolidação dessas pontes, desses acordos, e depois isso tudo, de uma certa forma, está congelado numa administração um pouco mais, digamos, severa, né? Bastante severa, que é essa, pautada na discriminação, pautada na desumanização, pautada no preconceito. Então, eu falo para homens brancos da classe média, não falo para mulheres, não falo para latinos têm que voltar para o seu país de origem, enquanto isso eles ficam encarcerados. Essa desumanização, essa coisificação foi um retrocesso relativamente a tudo que nós tínhamos conquistado. Então, entrando no século XXI, com, digamos, uma certa preocupação, né? Digamos, eu uma internacionalista já, enfim, não vou dizer velha, mas bastante experiente, estou no direito internacional desde os anos 80, então já vi muita coisa, vi o fim da Guerra Fria, né? Vi o fim do Muro de Berlim, enfim, pude ver muitas coisas. Da entrada do século XXI, eu estou um pouco pessimista com esse cenário, ou, digamos, com essas informações, com esses sintomas de uma doença que vem dos Estados Unidos, mas depois podemos olhar também lá para a Rússia, podemos olhar para o outro lado do planeta, mas estamos olhando aqui na perspectiva ocidental. Então, no século XXI, como eu disse, nós entramos com esse rancor, né, com esse pé no retrocesso,
que é negar as conquistas e começar a trazer novamente a discriminação, o preconceito, a divisão, a separação entre os povos, entre as culturas. Bem, nessa perspectiva, nós vamos ver que o século XXI ele começa a revelar alguns, vamos ver de forma mais prática, o que eu estou dizendo assim de forma muito genérica. Se vocês me dissessem, bom, Maristela, quais seriam os sintomas que revelam que o século XXI é um retrocesso, ou se demonstra inicialmente como um retrocesso, e nos preocupa na perspectiva dessa sociedade humana que nós queremos discutir no nosso Centro de Paz e Gênero. Nós temos vários sintomas, ademais desse que eu já citei, do que acontece nos Estados Unidos com a gestão de Donald Trump. O Brexit é um outro sintoma recente, mas bastante elucidativo, da falta de tolerância, né? da dificuldade de lidar com os problemas, porque os problemas sempre se avolumam, sobretudo numa organização internacional com 27 países membros, como a União Europeia. Mas, num determinado momento, buscou-se uma saída rápida, que foi o Brexit, para não mais continuar lutando contra os problemas que vão surgindo dia a dia numa organização como aquela, que toda vez que enfrentou problemas, as comunidades europeias enfrentaram problemas, vulgarmente chamada, então, Comunidade Europeia. Toda vez que a Comunidade Europeia enfrentou um problema, desde os anos 50, quando ela foi criada, a resposta foi mais cooperação, né? Então, dos anos 50 até os anos 70, mais cooperação. Depois veio Acordo de Maastricht, Acordo da União, a Constituição Europeia. Então, toda vez que havia um sintoma de problema, a solução, o antídoto era mais integração, era mais cooperação, era mais unidade, era mais caminhar para a construção de uma única comunidade de povos, a comunidade europeia. E nós vamos ver que o Brexit ele já revela que houve aí, por parte de um país importantíssimo, fundacional da União Europeia, como o Reino Unido, um antídoto que foi: se há problema, eu saio fora. Né? Então, eu quero menos integração, eu quero menos proximidade com os europeus. Eu quero sair de um projeto, que é um projeto de meio século, mas eu não quero mais ficar. O Brexit não é só uma saída comercial, é uma saída humanitária. É quando um país se diz: olha, eu não quero mais participar desse projeto de vida, desse projeto humano, cujo o retorno é mais humanidade. Ir ao encontro do que o imperador Caracalla, vamos voltar lá aos romanos, não vou nem dizer direito romano, vou voltar aos romanos. Qual foi a grande contribuição que Caracalla deu para a humanidade, e a gente já esqueceu? É quando ele baixa um decreto, o imperador, em Roma, e diz: todo aquele que se encontrar em Roma hoje, e Roma era um território aí conquistado bem maior do que aquela Roma de hoje. Né? Então, Roma, enquanto Império Romano, todos os que estiverem hoje, Tralemura, dentro dos muros de Roma, romano é. Então, ele diz: todo aquele que estiver dentro dos muros de Roma, citadino é, porque havia uma diferença entre citadino, que era o cidadão genuinamente romano, e aquele que era o escravo capturado, o estrangeiro capturado, né? A mulher do romano que vinha morar dentro do território. Quer dizer, havia uma distinção entre o citadino na sua cadeira presidencial e o resto, então, ficava como coisa, como nós vamos saber, o escravo até coisa era. E os doentes eram colocados em jaulas porque não eram pessoas, né? Não eram seres humanos. Então, Caracalla ele traz um fator importantíssimo para a construção desse conceito de humanidade, de fraternidade, de solidariedade, quer dizer, olha, todos aqueles que estiverem aqui são citadino é. Então, a União Europeia, na verdade, ela trazia, embora não consciente, inconsciente, esse decreto de Caracalla, que todos que estiverem nos 27 países
da Europa são europeus, independentemente de serem gregos, italianos, etc. Quando o Reino Unido refuta esse projeto, o que ele volta a dizer, olha, eu, na verdade, acredito num período pré-Caracalla, onde só é inglês quem estiver em território inglês, ou seja, nós vamos trabalhar por nós, e nós vamos encontrar num espelho, um reflexo no discurso de Trump, quando ele diz América para os americanos. Né? Quer dizer, e aí saem os estrangeiros, saem os pardos, saem os latinos, saem os árabes, saem os demais. Então, nós vamos ver esse sintoma como um sintoma não meramente comercial, mas muito mais do que isso, de construção mesmo de uma sociedade. E, ademais desses dois grandes, digamos, fatores que eu trouxe, a administração Obama e o Brexit e tudo que ele representa, se nós olharmos para a comunidade internacional hoje, nós vamos ver a conformação de blocos muito diferentes. Né? Então, nós vamos ter um bloco, que é o bloco ocidental, composto por Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros, como o Brasil, por exemplo, se quiser se aproximar mais. Por outro lado, nós temos um bloco oriental, que é China, Rússia, imaginem, Coreia do Sul e Índia, impensáveis, mas eles estão juntos. E no centro, nós vamos ter aí um bloco central, hoje composto por esses países da Europa continental. Então, o que esses blocos nos revelam? Nos revelam que os países estão se aproximando mais do que eles têm de diferentes do que o que eles têm de consenso, do que eles têm de igual. Se antes os blocos nos aproximavam pelo que nós tínhamos em comum e nós trabalhávamos pelas diferenças para eliminá-las, esse novo contexto de blocos revela que os países estão se aproximando pelo que eles têm mais de diferente do que eles têm de consenso para construir. Porque o consenso que eles têm para construir, eles já construíram. Então, agora eles vão ficar juntos para poder manter as diferenças e trabalhar pelas suas diferenças, trabalhar pelos seus povos que são diferentes. Então, há conotações diferentes num bloco como União Europeia antes do Brexit, ou hoje sem o Reino Unido, e os orientais, por exemplo, China, Rússia, Taiwan, Índia. O que eles têm de semelhante? É muito pouco, mas o que eles têm de diferente é muito importante, e é preciso estar juntos para conseguir manter essas diferenças. Quer dizer, há aí uma outra premissa de valor no que unem esses blocos. Então, qual é a tônica da movimentação da comunidade internacional hoje? É uma tônica bastante desfavorável relativamente ao que nós construímos no século XX, sobretudo no pós-Segunda Guerra, que era a tônica da humanização, da cooperação, da consciência da não autossuficiência e, sobretudo, de uma construção de uma sociedade universal. Eu até escrevi em algum lugar essa perspectiva da construção de uma sociedade, de uma societas, né, humanitária, da qual nós mais estamos juntos por tudo que nos aproxima e não pelo aquilo que nos diferencia, ou seja, onde há diferença, que eu resolva com a semelhança, e onde há a guerra, que eu leve a paz. Esse sentimento do século passado, me parece, pouco a pouco, nós temos perdido isso em decorrência, sobretudo, de uma nova administração americana que nos serviria de compasso, né, para as nossas demais partituras, e o que acontece hoje na Europa com a perda do Reino Unido de uma organização como a União Europeia e a aproximação com os Estados Unidos, digamos, nessa pauta de não fraternidade, não humanidade, e América para os americanos, Reino Unido para os ingleses. Então, esse mesmo contexto internacional ele vai se projetar no âmbito regional, trazendo já agora para o regional, quando nós vemos o Mercosul, que foi um grande projeto dos anos 90 e foi até os anos 2000, até, digamos, fim da administração Fernando Henrique Cardoso. Depois ficou um pouco em aparelhos na administração petista, mas nunca sepultado, né? Sempre, digamos, em aparelhos, porque a administração do presidente Lula da Silva e da presidenta Dilma não terminou com o Mercosul, só não deu ênfase à política subregional, tentou
investir em outras áreas e fez esse investimento. Mas agora nós estamos vendo um verdadeiro esfacelamento do Mercosul, quando nós temos um presidente que não prestigia o Mercosul, muito pelo contrário, faz iniciativas bilaterais sem considerar o bloco, e, ademais disso, nós vemos o pedido de licença da Argentina para tratar de assuntos relacionados à pandemia de forma isolada, quando, na verdade, nós deveríamos estar aproveitando o Mercosul para trabalhar o tema da pandemia de forma regional, né, e não só apenas de forma nacional, até porque as nossas fronteiras permitem que o vírus transite com mais facilidade. Então, no campo regional, nós vemos esse enfraquecimento, que nada mais é do que um reflexo do que acontece no plano internacional, e aí vem para o nosso âmbito doméstico. Então, eu já vou passar para a nossa querida Gabriela. Bom, como é que essas informações, como é que esses sintomas, como é que essas notícias chegam para nós aqui no nosso pequeno mundo? Ora, chegam também de forma bastante devastadora, né? Está aí o Pondé e o Karnal e o Cortella para falar da era do ressentimento. Por que os meus afetos? O que nas relações de preconceito, de discriminação, de violência para com aqueles que não são iguais a mim, né? Porque essa enorme dificuldade de eu estar próxima ou de eu me comunicar com alguém que não seja eu, né? Que eu olhe e seja uma pessoa diferente de mim, na cor, na raça, na classe social, na profissão. Por que isso me está sendo tão intolerável e por que estamos tão intolerantes, quando, na verdade, esse é o momento que é um momento que clama pela tolerância, né? Que clama pelo dissenso, que clama pela paz. Então, acredito ter deixado aí algumas mal traçadas linhas de uma reflexão sobre o tema do consenso, melhor, do dissenso, da paz de gênero, e como isso reverbera internacionalmente, regionalmente, como isso chega no nosso dia a dia, quando ninguém melhor do que a Gabriela para nos contar e nos trazer aí essas reverberações de ódio, de intolerância, de preconceito, de não aceitação do outro, que ela conhece também e troteia com isso, né? Ela vai lá e tenta resolver. Então, bom, fico aberta aqui para as considerações, para as observações, para as discordâncias. É isso, então. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer ao presidente da Associação Paulista do Ministério Público, meu querido colega promotor de justiça, Paulo Penteado, um cara que está sempre apoiando todas as nossas iniciativas, uma pessoa muito atuante. Meus cumprimentos extensivos também a toda a diretoria da Associação Paulista do Ministério Público. Professor Gerson Damiani, foi um prazer conhecê-lo mais proximamente e participar com o senhor dessas iniciativas que aproximam a sociedade e as pessoas numa fase de isolamento que estamos todos afastados uns dos outros fisicamente, mas não sem conexão, não sem podermos pensar conjuntamente algo melhor para a nossa sociedade brasileira. Extensivo também a minha amiga Denise Damiani, a todas as professoras, a professora Maria Cecília, que fez a introdução, meus cumprimentos. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui presente, conversando com a professora Maristela Basso e ouvindo não só a sua voz, como os seus ensinamentos, que não só me remeteu aos tempos de estudo, aos tempos de escritório, em que era estagiária ainda e recém-formada advogada, e sempre ouvia a sua voz e me trazia uma inspiração. Não só porque o tema é muito interessante, de direito internacional, e podemos dizer que a professora é a papa desse assunto no Brasil, se não no exterior, reconhecida internacionalmente, sempre querida por todas as alunas, mas também porque me inspirava, professora, e já pegando o gancho de tudo que a senhora falou hoje, na senhora como mulher, uma acadêmica, uma advogada atuante, professora da USP, na área de direito, e que nos inspirava, assim, a sua postura e a sua liderança e o lugar que sempre ocupou, para mostrar que, em que pese a discriminação e o preconceito, tão bem trazido pela senhora agora, nos trazia para um lugar que
pensávamos, nós poderemos estar lá, porque existe uma mulher abrindo porta para outras mulheres. E trazendo toda essa reflexão, e foi muito bom ter ouvido anteriormente, porque me fez pensar por que estamos numa situação como essa. Estamos, sim, vivendo um retrocesso. E muitas pessoas me perguntam, mas a violência aumentou ou aumentaram as denúncias? E fazendo uma análise de tudo que foi posto aqui na sua introdução, professora, eu vejo que, infelizmente, como bem dito, nós estamos numa fase de retrocesso e de maior violação aos direitos humanos, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu percebo que nós estamos todo mundo fala, e pode parecer clichê, numa terceira guerra mundial, pode até ser que sim, mas o inimigo é desconhecido. Nós não conhecemos esse inimigo, mas ele nos trouxe algumas reflexões, porque ele nos tirou daquele isolamento que nós vivíamos presencialmente. Aquele isolamento em que todos nós estávamos conectados com nós mesmos, sem olhar para o lado e sem se preocupar com o próximo. Isso estava se acentuando cada vez mais a ponto de, na parte criminal, eu perceber, não só eu, como todos os operadores de direito dessa área criminal, um aumento dos crimes de ódio e de intolerância. Um aumento significativo dos crimes de ódio e de intolerância, em todas as frentes, na frente doméstica, na frente política, na frente da economia e de todos os demais setores aí da sociedade. E quando nós temos esse inimigo oculto nessa terceira guerra mundial, isso nos faz nos remeter para dentro da nossa casa, porque há necessidade, a obrigatoriedade do isolamento, do confinamento. E tudo isso acaba revelando a situação que estamos vivendo atualmente. Onde está esse preconceito? Ou, como bem a professora diferenciou, essa discriminação, que é tratar o semelhante de forma desigual, revelando, então, o nosso preconceito, aquilo que nós pensamos erroneamente sobre algo. Quais são esses valores que estão intrínsecos na pessoa, que estão agora se revelando? E quando nós voltamos para casa, ou quando nós ficamos em casa, seja por recomendação das autoridades, seja por recomendação da Organização Mundial de Saúde, dos técnicos, nós percebemos que estamos, de fato, vivendo não essa terceira guerra mundial por um inimigo oculto ou desconhecido, que é o coronavírus, mas estamos vivendo uma terceira guerra mundial entre pessoas, entre valores humanos. Porque dentro de casa, onde deveria ser um ambiente seguro, onde deveria ser um ambiente de paz, nós temos um dos maiores índices de violência contra as mulheres e crianças já vistos anteriormente. E mais, uma impossibilidade de pedir ajuda, indo contrariamente a tudo que a professora falou, que estávamos numa era de consenso, de generosidade, e partimos para uma área, uma esfera de dissenso, onde as pessoas, por um uso de celular, por uma opinião política ou ideológica diferente da outra, existe o embate e a violência física, moral, psicológica, patrimonial e, muitas vezes, sexual. Eu tenho recebido alguns casos em que isso se revela muito explicitamente, por motivos banais, ou muitas vezes por preconceitos errôneos entre as pessoas. Está havendo uma violência muito, muito intensa, sem nenhum tipo de censura, sem nenhum tipo de tentativa de diminuição dessa violência e das consequências do que isso traz para toda a família, que é o núcleo da sociedade. Saímos daquela família humana, como a professora falou, e voltamos para a nossa família natural, a família de laços afetivos e sanguíneos. E aí nós percebemos um aumento significativo
da violência contra a mulher, que já tinha antes essa violência, antes da pandemia, antes da necessidade desse isolamento. Mas jogou-se luz sobre isso para exatamente verificar que esses valores estão se modificando dia a dia e as pessoas não estão mais conseguindo conviver em família e em sociedade. A era da intolerância está instalada, infelizmente, não só no Brasil, como em todo o mundo. Porque esse quadro, esse cenário se repete no Brasil, nos Estados Unidos, na China, países da Europa. Na Inglaterra, por exemplo, houve um aumento de 50% dos casos noticiados de violência contra a mulher. 50%. Inclusive, eles estão desenvolvendo vários projetos, canais de denúncia, para ajudar essas mulheres. Nos Estados Unidos, um aumento significativo também. Na China, aumentou em 3 vezes o número de denúncias depois da pandemia. E o que é interessante também, saindo um pouco da questão da violência, muitos casais se separando, se divorciando após o retorno, em alguns países que já estão flexibilizando a quarentena, os casais se divorciando, o que é um caminho para evitar a violência. O que é um caminho, porque se há essa questão da intolerância, as pessoas não conseguem conviver em família, em sociedade, não adianta insistir nesse relacionamento, porque isso irá ter uma consequência futura, que muitas vezes pode ser a violência contra a mulher, a violência doméstica, trazendo também consequências gravíssimas para os filhos, que nós chamamos de filhos da violência, em que nós fizemos uma pesquisa revelando que 67% dos homens agressores conviveram em lares em que estava instalada a violência contra a mulher. O preconceito do homem, pai, naquele caso, em relação à mulher, mãe, com várias formas de violência física e psicológica, em que esse menino, esse filho da violência, que cresceu participando dessa situação, desenvolve um comportamento padrão de violência contra a mulher, de discriminação, não só contra a sua companheira, a sua namorada, mas de uma forma geral na sociedade. E aí nós podemos perceber tudo isso com o aumento dos crimes de ódio na internet. A discriminação contra a mulher na internet, que muitas vezes está em mensagens subliminares, mas que hoje, com a conscientização e a informação de várias meninas e mulheres sobre gênero, sobre discriminação, sobre direitos das mulheres, já conseguem perceber em um post, em uma publicação, muitas vezes comercial, muitas vezes fazendo propaganda de algum curso, de algum produto ou de algum serviço, esses sinais subliminares de preconceito e de discriminação contra o gênero feminino. Nem contra o sexo feminino, contra o gênero feminino. E vemos também um aumento, infelizmente, do último golpe da violência contra a mulher, que é o feminicídio. A morte violenta de mulheres pelo fato, eu não uso pelo simples fato, porque isso não é um simples fato, pelo fato de termos nascido mulher ou se tornado mulher, que é pela condição do sexo feminino. E aqui eu já coloco um parênteses para dizer que, muito embora a lei do feminicídio traga o conceito de que é crime qualificado, homicídio qualificado, a morte violenta de mulher pela condição do sexo feminino e não do gênero feminino, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o STJ, já confirmaram a possibilidade de qualificar o homicídio de mulheres transexuais, admitindo a condição do gênero feminino e não do sexo feminino. O que foi um avanço, professora, porque estamos conseguindo humanizar e trazer para a realidade os crimes cometidos contra o gênero feminino, revelando-se uma discriminação muito grande, o que foi abraçado pelo TJ, pelo STJ, pelos tribunais, de forma
a valorizar e proteger toda essa violação, a combater toda essa violação a direitos humanos, protegendo os direitos das mulheres e da condição do gênero feminino. Porém, agora, com o aumento desses casos, da intolerância e do preconceito e discriminação, nós percebemos que estamos vivendo um retrocesso. E muitos casos acabam nem sendo abarcados pelo direito criminal por falta de uma legislação específica para essa situação, como, por exemplo, esses crimes de ódio na internet. Qual é o tipo penal? Se estamos vivendo uma era em que precisamos criar tipos penais para abarcar situações que se concretizam muitas vezes na internet, que é o novo meio de comunicação, o avanço dos meios de comunicação também trouxe comportamentos considerados antijurídicos, ilícitos e típicos. Temos que criar tipos penais para que essas situações possam ser punidas, possam ser consideradas no campo do direito penal, é porque há um aumento da intolerância. E muitas dessas situações ainda não têm um tipo penal, o que, por outro lado, pode ser um fator de estimulação à prática desses fatos. Como, por exemplo, o xingamento de mulheres na internet. Qual o crime que é? É um crime de injúria. Mas é um crime de injúria que, muitas vezes, afasta a própria mulher do sistema de justiça, porque ela tem que entrar com uma queixa-crime para processar o autor dos fatos, num prazo de 6 meses, e muitas mulheres sequer têm a informação sobre isso, o que demonstra uma discriminação entre homens e mulheres também, porque as mulheres ainda não têm informação sobre os seus direitos. As mulheres ainda sofrem um duplo preconceito por serem mulheres e por não ter o acesso à justiça para pleitear a indenização ou a punição a um direito seu violado, principalmente o direito de imagem. Porque não só elas são xingadas e ofendidas na internet, como são expostas situações de sua intimidade, principalmente violando a sua liberdade sexual. E vários casos têm chegado ao conhecimento do Ministério Público e outros canais de denúncia sobre esses crimes virtuais, mostrando que não só dentro de casa, onde se verificou um aumento da violência contra a mulher, e que há esses crimes, como também a comunicação entre homens e mulheres hoje em dia traz uma maior discriminação contra a mulher e uma maior violação aos direitos das mulheres. O aumento, nesta fase de quarentena, que pouco se fala, também dos crimes virtuais contra as mulheres. O que nos demonstra que não é a quarentena culpada pela violência. Isso nos faz refletir tudo que a professora disse. Esse retrocesso, como está a convivência das pessoas quando elas são obrigadas a permanecer juntas no mesmo espaço. Num espaço em que nós já sabíamos que o qual deveria ser o mais seguro para as pessoas, o momento de paz, o momento de tranquilidade, revelou-se o mais perigoso para as mulheres e crianças. Porque 70% dos casos de violência contra a mulher ocorrem dentro de casa. Mulheres são assassinadas dentro das suas casas, por pessoas que deveriam ser aquelas que trariam amor, paz, cuidado, carinho, e traz o crime e, muitas vezes, a própria morte dessa mulher. Mas isso demonstrou que essas pessoas não conseguem conviver em família porque há uma intolerância muito grande em todos os aspectos, como eu disse. Mas demonstra também que isso já estava muito intenso na nossa sociedade quando há o aumento dos crimes virtuais nesta fase de quarentena, em que as pessoas não conseguem conviver sequer virtualmente, que é um novo modo de comunicação e de relacionamento entre as pessoas.
demonstrando que estamos cada vez mais partindo, infelizmente, para uma era de intolerância, para uma era de desvalorização dos direitos humanos e direitos fundamentais conquistados e postos na nossa Constituição, e, infelizmente, um aumento da violência contra a mulher. No último dado que nós levantamos, inclusive ontem, num estudo que fizemos das denúncias que estão chegando pelos canais criados, até pelo projeto Justiceiras, que foi uma possibilidade dessas mulheres que estão sofrendo violência dentro de casa pedirem ajuda, sem ter que sair de casa, e isso foi pensado para poder proteger essas mulheres, porque a professora Maristela citou na sua manifestação, na sua introdução, a necessidade da segurança das pessoas. Quando estamos lutando pela paz, há necessidade de preservar a segurança dessas pessoas. E sem que essa mulher possa pedir ajuda, possa fazer uma denúncia, ela não consegue essa segurança, que é um direito dela também. Nós possibilitamos esses canais de denúncia e percebemos que 50% dessas mulheres nunca procuraram ajuda. Já sofriam violência antes da quarentena e não tiveram acesso à justiça. Por quê? Não tinham informação? Não conseguiam ter segurança? Estavam com medo? Dependiam economicamente dos seus parceiros? Ou será que as portas da justiça estão fechadas para essas mulheres? São as mulheres que nós chamamos de mulheres invisíveis. E quem são essas mulheres invisíveis? Nesse mesmo estudo, nós levantamos que 40% dessas mulheres dependem economicamente dos seus parceiros e estão em situação de vulnerabilidade econômica. Não possuem nenhuma renda. 30% dessas mulheres se inscreveram no auxílio emergencial para receber R$600 por mês. Onde está a liberdade dessa mulher que está presa dentro da sua própria casa, dependendo economicamente desse parceiro, que agora também passa por uma crise econômica, porque está perdendo seu emprego ou está tendo diminuído seus rendimentos, o que traz também uma maior intolerância dentro de casa, jamais justificando a violência, professora, jamais, porque não há justificativa da violência contra a mulher, mas não deixa de ser um fator que estimula a violência, essa crise econômica, essa crise política, essa insegurança jurídica que vivemos e que causa preocupação, não só de todas as pessoas estudiosas do tema, como também que estão à frente do sistema de justiça no combate à violência contra a mulher e aos crimes de ódio, de intolerância, não só as mulheres, como toda a comunidade LGBTQI+, o que também traz uma preocupação muito grande, onde pessoas são mortas, são ofendidas na sua honra, na sua dignidade, perdendo direitos que são de todos e todas nós, construídos e conquistados ao longo dos tempos, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, em que se foi construindo uma cultura de paz, de consenso, e agora vivemos uma cultura de dissenso, de intolerância e de discriminação, principalmente contra as mulheres. Não quero parecer clichê em falar que o Brasil é o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher e que, infelizmente, pelo que eu percebo, esse número vai permanecer ou aumentar ainda mais. E traz uma preocupação internacional em relação ao Brasil nesse tema. Eu acabei de voltar de um grupo em que isso se discutia, estávamos nos Estados Unidos, e havia uma grande, grande preocupação do que o Brasil está fazendo para diminuir essa violência. Como vocês estão enfrentando essa violação a direitos humanos? Por que isso está aumentando? Porque no exterior, a imagem que passa é que há um aumento, sim, da violência contra a mulher no Brasil, não das denúncias, mas da violência contra a mulher no Brasil, dessa violação de direitos. Não só
contra as mulheres dentro de casa, mas contra o gênero feminino de uma forma geral. Na internet, no trabalho, inclusive casos que tiveram grande repercussão internacional, como esses crimes sexuais, em que líderes religiosos utilizavam da fé e da vulnerabilidade de mulheres para abusá-las sexualmente, com uma grande repercussão internacional, porque houve vítimas internacionais, vítimas de fora do Brasil e estrangeiras, que passaram por situações constrangedoras de violência sexual, e isso acabou trazendo mais luz ainda ao problema da violência contra a mulher no Brasil. Então, fazendo esse apanhado, eu trago para vocês e para a professora, deixando uma pergunta: como podemos, professora Maristela Basso, evitar esse retrocesso em relação aos direitos das mulheres num panorama internacional, ou trazendo algumas iniciativas de fora, ou desenvolvendo algum mecanismo de proteção e defesa das mulheres? Mas antes de encerrar, eu percebo um cenário pessimista em relação a essa violação de direitos humanos, a essa violação dos direitos das mulheres, e me preocupa também, muitas vezes, uma ingerência e um controle do comportamento humano, a falta da decisão judicial, quando isso é necessário, no meu entendimento, para a diminuição e para a relativização de valores e direitos nossos, como as liberdades conquistadas e postas na nossa Constituição. Isso me preocupa um pouco, principalmente o monitoramento de celulares, que acaba, sim, de uma certa forma, abrindo espaço para uma ingerência nos nossos direitos, sem a devida decisão judicial, e toda decisão judicial deve ser justificada e fundamentada, e isso acaba me trazendo uma grande preocupação, porque pode sempre haver uma desculpa para a diminuição dos nossos direitos, sem que haja uma fundamentação para isso. Mas eu quero terminar com um cenário otimista para as mulheres e das mulheres. Estamos à frente do combate ao coronavírus. Muitas mulheres médicas, cientistas, professoras, advogadas, juízas, promotoras e todos os demais campos em que há lideranças femininas, o mundo corporativo, o mundo empresarial, mulheres que estão liderando campanhas, liderando discussões, que estão, de fato, atuando no cuidado com pessoas contaminadas pelo vírus e que estão fazendo a diferença. Países liderados por mulheres que estão na liderança do combate ao coronavírus devem receber homenagens e destaques. E isso não está sendo diferente no Brasil. Eu vejo muitas colegas, promotoras de justiça, juízas, procuradoras da República, num trabalho fabuloso e liderando muitas questões nessa questão da quarentena, no campo da saúde, da violência, da segurança pública, do trabalho com as crianças, na área da infância, da juventude e em todas as demais áreas que mulheres estão à frente, nesses cargos de liderança. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns para essas mulheres e esse cenário otimista, remetendo-me mais uma vez aos bancos da faculdade e aos inícios dos meus trabalhos na área do direito, quando via a professora como uma mulher que inspira. Então, que nós estejamos certas de que há grandes inspirações do gênero feminino
para pensarmos que nós iremos, sim, de fato, conquistar o nosso espaço e diminuir essa discriminação em relação à mulher, evitando a violência doméstica e também a violência contra a mulher em todos os ambientes públicos e privados. Muito obrigada, Gabriela. Você sempre assim precisa e nos trouxe um panorama do que está acontecendo no Brasil em primeira pessoa, né? Porque você vive isso, você busca soluções, você põe a mulher no carro e leva lá para fazer boletim de ocorrência, você está junto, né? Você, no final, me instiga a pensar, bom, há solução, né? Porque a gente aqui falou, foi otimista, foi pessimista, criticamos num sentido positivo, num sentido negativo, ou seja, a gente fez aqui um brainstorm de ideias e reflexões, bom, para onde nós vamos com tudo isso? Então, novamente, vamos desaguar no projeto do professor Gerson e no nosso Centro de Estudo da Paz e Gênero. Não há, Gabriela, a meu ver, e sou professora há muitos anos, saída fora da educação. Então, o que nós temos que fazer? Você falava da criança violenta, da criança fruto da violência, essa é uma criança que foi agredida, que vai agredir, quer dizer, como é que nós vamos lidar com isso? Só por meio da educação. Porque o processo civilizatório nos fez abandonar a violência, mas a violência não nos abandona. Então, ela está sempre à espreita ali. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que educar melhor as nossas crianças, né? Nós temos que trazer um currículo que seja mais afável, um currículo escolar que privilegie as humanas, né? Que privilegie o autoconhecimento, que privilegie a crítica, que privilegie a discussão do preconceito, né? Como enraizado, como é que nós desenraizamos a discriminação, ou seja, um currículo que começa lá desde a escola primária, voltado para esses valores da família universal, os nossos valores mais importantes, aqueles que nos diferenciam dos animais e dos irracionais. Então, eu não vejo saída fora da educação. E essa educação, a escola hoje acabou, a escola nem a universidade, a escola acabou assumindo e deve assumir esse papel, muitas vezes de educador, aquele educador que pai e mãe não está sendo, porque não tem tempo, porque não quer falar sobre isso, não quer falar sobre aquilo, o seu repertório de pai e mãe é muito restrito, né? Então, a escola tem hoje um papel fundamental. Aí vai a escola primária, a escola secundária, nós na universidade, nós temos que olhar para o indivíduo, olhar para o aluno, olhar para o estudante, olhar para a criança e ver o que falta, né? O que falta para ela se vincular definitivamente a essa condição de humano. O rabino Newton Bonder tem um livro que depois virou peça, e foi uma peça blockbuster, que ficou vários anos, e deu a Clarice Lispector o prêmio Shell de melhor atriz, que é O Alma Imoral. Então, o Newton Bonder, nesse livro, O Alma Imoral, ele diz como nós somos, né, genuinamente imorais. Quer dizer, como eu disse no início, nós abandonamos a violência, mas a violência nunca nos abandona. Essa luta contra a imoralidade, contra o preconceito, contra a injustiça, contra a inveja, contra o rancor, o ódio, é uma luta que a gente faz diária, né? Por isso o Newton Bonder chama de alma imoral, porque a nossa alma é imoral desde a origem. Nós é que vamos civilizando ela, moralizando ela. E, muitas vezes, a criança ela não tem, nesse processo civilizatório, nesse processo de, digamos, de controle dessa fera interna, ela não tem apoio no pai e na mãe, e vão encontrar isso na escola. Então, as escolas têm um papel muito importante para acolher essas crianças, primeiro para olhar para elas, olhar, ver que ela está chegando hoje, a professora observa, ela chegou hoje diferente, né? Então, esse professor também, quem é esse professor que cuida das crianças, quem é o coordenador? Ou seja, eu não vejo alternativa fora da educação, e aí educação, claro, família e escola, mas enquanto a gente não tem muito acesso à família,
e a família está também numa crise de qual é o seu papel na sociedade, se o pai e mãe quer ser pai e mãe, ou quer ser brother, amigo, faixa, tal, confidente, ou se quer ocupar aquele espaço que hoje a criança não encontra mais, né? Então, quem é o pai enquanto limite, autoridade e amor, e de quem é aquele amigo, faixa, brother, que enfim, com quem eu vou para o shopping, com quem eu troco o telefone celular, essa falta, digamos, de orientação por parte da criança faz com que, nesse momento, a escola ocupe esse lugar fundamental, e a escola não pode se eximir em nenhum desses momentos. Esse já é um movimento forte na França, de que escola é essa que nós estamos falando, de que professor é esse que está dando aula, de que papel essa escola tem na formação desse indivíduo enquanto pessoa, enquanto pertencente a essa família universal. Então, eu não vejo, Gabriela, saída se nós não falarmos sobre esse assunto e nós não levarmos esse assunto para dentro das escolas definitivamente, sem medo da escola achar que está invadindo competências ou invadindo jurisdição da família. E eu acho um pouco essa a nossa função no centro da USP, porque uma universidade está se ocupando de tema que já está tão batido, né? Paz, gênero, já tem tantas instituições e organizações não governamentais tratando disso, bom, porque nós acreditamos que ainda há um espaço na educação, e esse espaço é um espaço muito importante, e eu gostaria de ocupar esse espaço, contribuindo para esses novos currículos escolares, acadêmicos, para o encaminhamento de professores com uma visão, digamos, mais filosófica, ou seja, com um estímulo para que a gente consiga dominar essa violência, para que ela, quando tente nos pegar, a gente fuja dela, né? É o que você diz, quando há mais violência hoje, e os dados revelam internacionalmente, você citou países outros onde a violência até aumentou mais, né? A China, que é um país zen, então a gente não pode imaginar a violência. Por que essa violência está nos pegando, né? Porque ela nos é, como diz Freud, inata. Nós somos genuinamente violentos, e o trabalho de não ser violento, o trabalho tem que ser diário, né? Isso a gente tem que fazer em casa, sobretudo nesse momento. Bom, eu passo agora a palavra para os nossos ouvintes e para o professor Gerson, nosso coordenador. Vamos ver aí o que vem para nosso futuro, professor. Cadê ele? Estou aqui. Opa! Representando, então, o futuro do gênero e a participação feminina, eu gostaria de dar a palavra de encerramento, além de todos os agradecimentos profundos que tenho às senhoras, doutora Gabriela, doutora Maristela, a nossa mais jovem contribuidora do Centro da Paz, que é a nossa estagiária Giovana Grande, que, para encerrar as nossas conversas do dia de hoje, e notamos aqui todas as questões, as inquietações das pessoas que aqui participaram, e dizemos que isso só vai crescer. Então, dar início a isso com duas pessoas de vossa estatura, de vosso comprometimento é inestimável. Obrigada, Gabriela. Obrigada, professora. Bom, para mim é uma honra participar, e foi um aprendizado para mim, foi muito interessante ouvir a professora Maristela, e não posso deixar de registrar que eu já estou encantada pelo professor Gerson, pela educação, pela cultura e pelo jeito que ele conduz aí os debates e reuniões e as relações com as pessoas. Então, professor Gerson, foi um prazer, e estou sempre à disposição, não só como promotora, aí também coloco a Associação Paulista do Ministério Público à disposição, mas também como mulher lutando pela diminuição da violência contra a mulher no Brasil. Professor Gerson, me permite o cacuete de professora? Eu quero sugerir esse livro, que é um livro antigo do Bobbio, dos anos 80, não é nada novo, do Norberto Bobbio, Elogio da Serenidade e Outros Escritos Morais. É uma boa leitura agora para essa quarentena, porque Maravilha. A questão, né, da serenidade, da não violência, fica aqui, então, uma dica de uma velha professora. Então, Giovana, por favor. Boa tarde, todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. Eu agradeço muito a presença de todos vocês.
as pessoas que estão na live, as pessoas que vieram assistir. E eu gostaria de coração agradecer a professora Maristela e a Gabriela Mansur. Vocês duas são grandes inspirações, são grandes nomes femininos na nossa sociedade brasileira, e vocês falaram lindo. A palestra de vocês foi inspiradora, de verdade, eu garanto que para todos aqui. E, em nome do GLIP, eu gostaria de agradecer também a USP Mulheres, a USP em si, como instituição, por estar realizando, ajudando a gente a realizar tudo isso, a Associação Paulista no Ministério Público e a ONU Mulheres, porque são instituições que ajudaram a gente a realizar isso tudo até agora, porque foi complicado, mas aí a gente está fazendo acontecer isso que é importante. E foi incrível, incrível, obrigada por todos estarem aqui. E eu gostaria de convidar vocês para a próxima palestra, para o próximo workshop, que será com a Denise Damiani e a a Beatriz Paredes. Será no dia 20/5, e vocês podem mandar um e-mail, próxima quarta-feira, vou mandar aqui para vocês, que é o glip@usp.br, ou entrar até mesmo no YouTube. Gostaria também, por último, mas não menos importante, de agradecer ao Fábio, que esteve ajudando a gente com todos os problemas técnicos, com todas as pequenas empecilhos que a gente teve durante esse caminho. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Giovana. Obrigado a todo mundo. Obrigada. Até quarta. Gente. A Denise estava aí, a Denise estava aí. Até semana que vem. Até, muito obrigada. Obrigada. Giovana. Beijo para todos. Beijo, Gabriela. Eu quero ser justiceira também. Já é. Sim, eu quero ser justiceira. Enquanto ele não aparecer, ele não fica... Mas é muito bonitinho. Uma graça. Um beijo. Tchau. Beijo, muito obrigada. Paz para todos. Tchau, professor. I love you. Love you too.